tarde, pessoal. Queria começar agradecendo esse convite e parabenizando a vocês que estão aqui toda semana fazendo esse diálogo com a população, mesmo fora de tempo das eleições. É importante a gente dialogar e sempre pegando o tema do momento, né? Eu já passei aqui, vocês estavam discutindo a questão dos juros, a questão da democracia, a questão da denúncia da tentativa de golpe. E hoje estamos aqui, nesse dia 1º de abril, que é o dia em que a gente lembra que num outro 1º de abril, em 1964, houve um golpe civil-militar no Brasil, que tirou, né, João Goulart do poder e iniciou um período de 21 anos de ditadura civil-militar empresarial no Brasil. E eu quero lembrar que essa história que podia parecer tão distante de nós se tornou muito mais próxima depois que nós tivemos um presidente que elogiava torturador, que elogiava a ditadura. Quero lembrar que no discurso de posse de Jair Bolsonaro, lá em 1º de janeiro de 2019, diante do Congresso Nacional, uma das primeiras frases que ele fala foi: livramos o Brasil do comunismo. Essa frase remete a 1964 e remete inclusive às narrativas que hoje os bolsonaristas seguem tentando travar sobre o que foi o golpe de 64. O golpe de 64 teria livrado o Brasil do comunismo. O que dizemos nós? De que eles estão falando uma mentira. De que nem em 64, e muito menos em 2016, quando há o golpe contra Dilma Rousseff, ou em 2018, quando a eleição era Bolsonaro e Haddad, o que na verdade estava em jogo não era livrar o Brasil do comunismo. Quiséramos nós que o Brasil, inclusive, estivesse perto do comunismo, né? Mas não era verdade. O que eles fizeram foi interromper períodos onde mudanças importantes estavam em curso. Batista fez referência disso, porque com isso eu quero responder a primeira pergunta que todo professor de história tem que responder quando vai dar aula sobre o golpe de 64. Por que o golpe de 64 aconteceu? Bom, aconteceu pelo seguinte: havia na mesa e nas ruas, nas lutas, um conjunto de reformas chamadas reformas de base, que de fato teriam a possibilidade de melhorar a vida dos trabalhadores, de aumentar o salário, de aumentar as condições de vida, de melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Reforma educacional, para ampliar o acesso às universidades públicas. Reforma eleitoral, para ampliar a própria capacidade do povo poder votar lá em 64. Reforma agrária, embora tímida, havia a proposta real de distribuição de terras. Reforma bancária e financeira, que diminuiria a capacidade das indústrias multinacionais remeterem os seus lucros para o exterior sem pagar nada por isso. Reforma política, ampliando a democratização. Mas além de nenhuma dessas reformas, nenhuma reforma urbana, nenhuma dessas reformas significava de imediata instalação de um regime comunista no Brasil, como eles apregoavam. Era, inclusive, o maior medo dessa galera que se junta para fazer o golpe de 64, não era nem as reformas em si, mas era a capacidade de mobilização que então os movimentos sociais empreendiam naqueles anos 60 no Brasil. É para interromper este ciclo de lutas, este ciclo de mobilização, que setores militares com setores empresariais se juntam, se organizam. Há instituições importantes como o IPES e o IBAD, que são organizações financiadas, inclusive, pelos estadunidenses naquele momento, para articular e urdir, na calada da noite, um golpe militar. As tropas saem de Minas Gerais para descendo a Serra de Petrópolis e vêm aqui para o Rio de Janeiro. Tem até a história curiosa aqui, muito próxima de nós mesmos, ou seja, você tinha o Palácio Laranjeiras e o Palácio Guanabara, né? E um tanque que estava protegendo os legalistas, numa hora durante o dia se transforma no mesmo tanque que vai dar apoio ao golpe no decorrer daquele dia 1º de abril, que curiosamente os militares gostam de falar que foi 31 de março, mas não. 31 de março à noite é a marcha, chega aqui no dia 1º de abril, que é o dia da mentira. E esta mentira que se instalou no Brasil, que é um golpe dado, e o discurso do Castelo Branco, também discurso de posse, se vocês pegarem para ver, é um discurso que fala dezenas de vezes em democracia.
Se matou a democracia em nome da democracia. Nada melhor que o dia 1º de abril para fazer isso. É um dia da mentira. Então o golpe é um golpe dado para garantir a continuidade dos lucros da classe dominante, do capitalismo brasileiro, que desde o modelo do desenvolvimentismo do JK vinha ampliando seus lucros e começava a diminuir seus lucros exatamente por causa da mobilização dos trabalhadores, que pegava parte desses lucros e começava a distribuir. Exatamente por isso que, como é que a ditadura se sustentou? A gente tem sempre que lembrar que, neste caso, há um lado político e um lado econômico. Do lado político, a ditadura se sustentou naquilo que o Batista também contou pra gente, em cima da repressão, da tortura, da morte, da perseguição, da proibição de qualquer divergência. As cassações começaram já em 64, se ampliaram em 68 e nunca pararam. Cassações, torturas, perseguições, proibições. Como disse o Betinho, toda uma geração de jovens no Brasil teve sua juventude ceifada por uma ditadura que impediu que esses jovens sonhassem com um mundo melhor. Sonhassem com um mundo melhor. Então a ditadura se sustenta na lógica da repressão, da tortura. Mas a ditadura também se sustentou num ponto econômico. Lembremos, era uma ditadura empresarial militar. E aí, a ditadura se sustentou no tal milagre econômico, em taxas de crescimento econômico enormes, mas que eram baseadas no aumento do arroxo salarial. Na repressão, a repressão política aos sindicatos permitia que o aumento do arroxo salarial acontecesse. Concentração fundiária, concentração de renda. Se o Brasil é hoje um dos países mais desiguais do mundo, foi a ditadura que incentivou e acelerou esse processo de desigualdade, de crescimento daqueles que mais têm e de retirada de direitos daqueles que não têm. O Brasil do milagre econômico é um milagre econômico para os de cima, não para os de baixo. Apesar disso, muitos aqui devem ter visto isso, em nossas famílias sempre tem aqueles que dizem: ah, mas foi no tempo da ditadura que a minha família comprou a primeira TV a cores, a primeira geladeira. No tempo da ditadura era melhor. Nós não podemos desprezar esta memória, mas precisamos disputá-la para dizer que sim, havia um projeto econômico de aceleração de uma lógica de industrialização, de bens de consumo, de eletrodomésticos, e inclusive de um setor que gerava empregos, mas empregos baseados num arroxo econômico enorme, num endividamento externo enorme, que estourou na crise de 74 e 79. A crise de 74 e 79 é uma crise da ditadura, do modelo econômico da ditadura militar, que não se sustentava, e sabe por quê? E aí a gente tem que lembrar, inclusive, fazer o debate econômico hoje com o próprio governo Lula. Crescimento econômico que se concentra nos de cima não serve para a gente, porque crescer economicamente não é suficiente para gerar direitos. Ele muitas vezes gera desigualdade. Nós precisamos crescer e hoje, e olha que lá em 64, 68, no período do milagre econômico, a pauta ambiental ainda era pequena. Hoje em dia nós precisamos inclusive lembrar, crescer a qualquer custo, matando o planeta que a gente vive, pode ser a destruição nossa enquanto humanidade. E por isso a gente discute, queremos crescimento com distribuição de renda, queremos crescimento com a possibilidade de que os de baixo façam uso disso. Eu me lembro sempre de um textinho do Eduardo Galeano que diz assim: onde é que eu pego a minha parte da renda per capita? Né? Onde é que eu pego a minha parte da renda per capita? Onde é que eu saco esse dinheiro? Já que a renda per capita é a divisão da renda por todos os habitantes, tem uma galera que está pegando a minha parte. É exatamente isso. Crescimento econômico? Tá bom, mas que crescimento? Quem cresce quando o país cresce? Durante o milagre econômico, quem cresceu, o país tinha taxas de crescimento do PIB absurdas. Mas esse era um crescimento baseado na concentração de renda, na concentração de terra, na concentração de propriedade. E este legado a ditadura também nos deixou. Se a ditadura nos deixou um legado político que aceita a repressão nas favelas cotidianamente, que aceita uma polícia militar que segue torturando muitas vezes, a ditadura militar também nos deixou um legado econômico. Dessa perspectiva que a gente continua num país
absurdamente desigual. Por isso, quando a gente diz hoje que a pauta da reforma tributária é uma pauta que sim, tem que retirar impostos sobre consumo, mas tem que mudar a lógica do imposto sobre renda e patrimônio, a gente também está tentando acabar com o legado da ditadura. Bom, como é que a ditadura se desestabilizou e entrou em crise? De novo, não podemos esquecer que tem o dado político e o dado econômico, que estão associados. Uma crise econômica mundial, o esgotamento do modelo econômico da ditadura, faz com que a ditadura perca ser a principal propaganda. Brasil para frente, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, grandes obras. Essas obras chegaram ao limite. Há uma crise, o aumento da dívida externa, isso, aumento da inflação, faz com que a ditadura perca a sua principal propaganda. Ao mesmo tempo, a luta do povo na rua, inclusive daqueles que resistiram e tombaram durante a ditadura e que, portanto, mantinham viva a luta da esperança por democracia, cresce nos anos 70, aumenta nos anos 70, traz junto os operários para as grandes greves do ABC. Isso desestabiliza politicamente a ditadura militar e nós temos o processo de abertura. Mas no Brasil, os processos de transformação, mesmo aqueles que tenham muita luta, e esse foi um dos que teve luta, muitas vezes se concluem com transações pelo alto. O primeiro presidente republicano da democracia depois da ditadura era José Sarney, que tinha sido da Arena, que tinha apoiado a ditadura. A anistia para permitir que os presos políticos tivessem liberdade, anistiou ao mesmo tempo os torturadores e impediu que nós responsabilizássemos o Estado brasileiro por aquilo que ele tinha feito. Tortura. Eu tive aqui, eu conto para vocês, algo muito emocionante que aconteceu essa semana. Lá em Brasília, eu estava presente no primeiro julgamento da comissão de anistia, do comitê de anistia do governo Lula. Porque durante os 4 anos do governo Bolsonaro, a tal comitê da anistia era uma mentira de coronéis que negavam todos os processos de anistia. Eu vi uma professora que contou pra gente que na sessão durante o governo Bolsonaro que julgou o caso dela, o coronel virou para ela e disse: "Você estar viva é a anistia que a gente te deu", como se fosse um favor dela não ter sido assassinada pelo regime. E eu vi lá 4 casos, entre eles o do Ivan Valente, deputado federal do meu partido, do PSOL, em que teve o seu caso mais uma vez julgado, e ele que tinha sido indeferido durante o governo Bolsonaro. Por uma razão, para vocês terem uma ideia, o governo Bolsonaro disse que ele não tinha direito à anistia, porque ele dizia que era professor de uma escola pública quando ele era estudante. Por quê? Porque ele era professor de matemática de uma escola pública enquanto fazia engenharia na universidade, numa lógica tal. E o governo disse: "Tá vendo, você está mentindo", e negaram por causa disso, negaram todas as provas que existiam da perseguição e da tortura que Ivan Valente havia sofrido. E aí eu vi algo muito emocionante, que era a presidente do comitê da comissão de anistia de pé, com todo o auditório de pé, num momento solene, dizendo: "Em nome do Estado brasileiro, eu peço desculpas, peço perdão a você, Ivan Valente, peço perdão à sua família pela perseguição que o Estado brasileiro cometeu contra a sua pessoa, contra a sua família. E peço perdão mais uma vez, porque durante o governo Bolsonaro você foi revitimizado por uma comissão de anistia absurda, abjeta, nojenta, que mais uma vez negava o direito à memória, verdade e justiça." Esse tipo de ato que recupera a memória é muito importante. Ele pode ser simbólico, ele não apaga a dor da tortura que Ivan Valente sofreu durante a ditadura, mas ele pelo menos nos permite seguir adiante. Mas nós teremos que responsabilizar os golpistas e torturadores de ontem com os golpistas e torturadores de hoje. O que foi tentado em 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, e eles precisam responder por isso. Responder por isso. Para que nunca mais aconteça, para que não se esqueça. É disso que nós estamos falando quando dizemos que é sem anistia. É sem anistia para esses. E é sem anistia para aquele que mandou e que organizou e que segue estimulando. Aquele que durante o processo de golpe contra Dilma Rousseff elogiou um torturador. Aquele que seguiu falando que ia metralhar a esquerda, que ia eliminar a esquerda. Este, Jair Messias Bolsonaro, tem que ser responsabilizado, tem que ser punido
por tudo aquilo que ele fez contra a democracia brasileira. E disso nós não daremos um passo atrás, porque ditadura nunca mais. Seguimos em luta, seguimos em luta. Nossa experiência e nossa vida é conviver com as diferenças. Mas há um limite, e o limite é o limite do fascismo, e o limite é o limite da ditadura. O limite é aqueles que querem nos eliminar porque somos diferentes. Queremos reafirmar o nosso direito de estar nas ruas, nas eleições, em todos os espaços, e queremos reafirmar o direito de todos estejam. E exatamente para reafirmar esse direito é que dizemos que aqueles que defendem, apoiam e constroem atos golpistas não têm lugar entre nós, porque são eles que não querem a permanência dos diferentes entre todos nós. Essa é a lógica daquilo que estamos dizendo. Quando Flávio Dino foi agora lá na Câmara dos Deputados e respondeu à altura a cada um dos mentirosos que lá estavam, nos orgulha, e nós seguiremos nas ruas, nas lutas, a defender o direito de estarmos nelas e de todos estarmos nelas, menos daqueles que não querem que os outros estejam. Esta é o debate. Portanto, hoje, 1º de abril, dia da mentira, lembremos da maior mentira da nossa história, que foi o golpe de 64. Mas lembremos de todos aqueles que tombaram, que morreram, enfrentando essa ditadura que lá estava. Lembremos de todos os que construíram a democracia junto com nós. E lembremos de todos aqueles que estão ao nosso lado hoje, para derrotar os ditadores de hoje, os admiradores da ditadura de hoje, e para seguir afirmando que a democracia, mesmo que incompleta, mesmo que falha, mesmo que não chegue às periferias, segue sendo o melhor caminho para a sociedade brasileira, ter entre os seus cidadãos pessoas com direito, felizes e livres nessa nossa sociedade. Só a luta muda a vida. Obrigado, galera. Ditadura nunca mais!